Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá tentar gravar aqui para vocês o nosso primeiro encontro, né? É, do História pelo Método Mura. Beleza? Olha só, vamos começar com a história moderna, né? E para poder chegar até moderna europeia, para poder chegar até o Brasil, é claro, né? Porque as raízes, o fundamento, a fundação, né, do que é a sociedade brasileira colonial, apesar de ser uma grande mistura de influências, né, ela nasce a partir de uma vontade, vamos dizer assim, de uma estrutura construída pelos europeus, pelos portugueses, principalmente, né, dentro de um contexto histórico específico, né. Um grande amigo meu costumava dizer que o Brasil é um apêndice, né, nesse momento, durante o período colonial, pelo menos, né, da história portuguesa. Beleza? Bom, então vamos para Portugal. Olha só, vamos para Portugal no final da Idade Média, né? Portugal, senhores, a região onde está Portugal, foi dominada durante muitos séculos pelos romanos, né? Foi cristianizada pelos romanos e posteriormente ocupada pelos muçulmanos, né? O Islã, né, ocupou a Península Ibérica até a fronteira com a França, até a região dos Pirineus, né? Formou ali os famosos califados omíadas da Península Ibérica, né? No que hoje são Portugal e Espanha. E boa parte da cultura portuguesa, portanto, está historicamente muito profundamente vinculada com as tradições muçulmanas e árabes, principalmente, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que Portugal, durante a Idade Média, a boa parte da Idade Média, né, os muçulmanos ocuparam a Península Ibérica aí no século VIII, né? Portugal vai se libertar, né, conseguir a sua autonomia política, né, através da Guerra de Reconquista, a partir do século XII. Portanto, durante séculos, né, 300 séculos, 300 anos, pelo menos, né, aproximadamente, Portugal esteve sob domínio árabe. Fofoca. É por isso, senhoras e senhores, que tem tantas palavras de origem árabe na língua portuguesa, né? Muitas. Quer ver? Camisa, almoxarifado, alface, né? Várias, centenas de palavras de origem árabe na língua portuguesa, né? Inclusive festas, né, populares também portuguesas, que ainda estão no Brasil, remetem a esse período da luta de reconquista, a luta entre os cristãos europeus, portugueses, né, futuramente portugueses, e os muçulmanos, né. Depois da expulsão dos muçulmanos, no século XII, Dom Henrique proclamou então a autonomia do Reino de Portugal, até então parte de Castela, parte do que viria a ser a Espanha, agora torna-se independente. Portugal, senhoras e senhores, é o primeiro Estado nacional a se formar na Europa. Muito precoce, né? A maioria dos Estados nacionais europeus se formou entre o século XV e o século XVI, né? Portugal já era um Estado nacional a partir do século XII. Isso tem consequências importantes, tá? Então, ó, todo esse papo é para dizer o seguinte, tá? Portugal, através desse processo, né, de ocupação muçulmana, de resistência à ocupação muçulmana, de autonomia, de independência a partir do século XII, tá, criou duas situações muito especiais que ajudam a explicar boa parte da história de Portugal desse período. Tá? Por exemplo, Portugal herdou, né, uma tradição importante dos muçulmanos, os árabes em geral, né? Os árabes são um povo comerciante, foram
e ainda são, né? Adoram o comércio, um povo dedicado ao comércio, né? Nas principais cidades árabes do mundo, um dos pontos centrais da cidade é exatamente a Medina, a área comercial, né? Existe uma tradição árabe muito curiosa, né? Que é a barganha, a discussão pelo preço das coisas. Os árabes acham isso importantíssimo, culturalmente importante, né? Se você for comprar alguma coisa de um árabe, ele vai se sentir ofendido se ele disser o preço e você pagar imediatamente o preço, né? A tradição cultural é você discutir, barganhar, não é isso? Portugal, portanto, herdou a tradição comercial dos árabes, né? Durante a Idade Média, ainda sob ocupação árabe, os portugueses faziam comércio de sal, por exemplo, e outros produtos, né? Mas sal era um dos mais importantes, né? Navegação de cabotagem pelos portos da Europa, né? Os portugueses já faziam comércio, portanto é um povo que tem uma tradição comercial desde a sua formação, desde o início do Estado Nacional Português. Isso é importante, importantíssimo, tá certo? Tá? E mais, aprenderam muito sobre navegação com os árabes. Fofoca. Existe por aí uma tal de vela latina. Vela latina é uma vela triangular. Qual o barato da vela latina? Tá? A vela latina é legal porque ela fica nessa posição no navio, no barco, né? E ela pode ser inclinada, aproveitando ventos laterais, ao contrário daquelas velas, né, quadradonas que ficam no meio assim, né? Que nem tem muito pouca mobilidade e, portanto, pouca possibilidade de conseguir vento em determinadas situações. A vela latina, ao contrário do que o nome indica, é de origem árabe e não portuguesa, ou espanhola, ou francesa, ou romana, ou seja, não é de um povo latino, né? Mas foi usada pelos latinos. Por exemplo, os portugueses, as barcas e as caravelas portuguesas do século XV tinham velas latinas, tá? Foi para lá com os árabes, ok? Tá? Então junta os pontos, beleza? Tá? Muito bem. Quando o Estado Nacional Português se forma, também é importante. Por quê? Portugal vai se dedicar ao comércio, Portugal vai se dedicar às navegações, né? À busca das especiarias através de um novo caminho que não o Mediterrâneo. O Mediterrâneo não era muito legal para Portugal, né? Ali já estavam assentados, né, o poder dos muçulmanos, do Império Islâmico, né, dos italianos posteriormente, que vão se tornar Gênova, Firenze, Nápoles e várias outras cidades italianas, algumas das cidades economicamente mais importantes do mundo naquele período, né? E Portugal não tinha Veneza, a República de Veneza, uma das mais poderosas repúblicas do mundo, né? Com um poder naval impressionante, ok? Tá? Portugal não tinha como enfrentar esse pessoal. Tá? Era uma pequena nação, muito nova, muito jovem, despertando, né, para o mundo, sabia das especiarias, dos produtos especiais, né, especiais porque eram raros, e se raros, caros. Temos que ir lá pegar esse bagulho, minha gente, tá? E trazer para a Europa. Vamos comprar baratinho e revender caríssimo, que aqui não tem. Se a gente controla esse fornecimento, se eu detenho monopólio, né, eu detenho monopólio também sobre o preço da mercadoria. Portanto, eu posso comprar por muito pouco e vender por muito caro. Um lucro exorbitante que compensa a perigosa viagem. Ok? Tá? Muito bem. Os portugueses então queriam chegar às Índias. A palavra Índias é uma palavra genérica que designa regiões desconhecidas, selvagens, né? É por isso que de vez em quando você escuta falar nas Índias Orientais e nas Índias Ocidentais, né? É por isso que você
algumas pessoas, pelo menos, ainda usam as palavras índios, né, para os povos originários do Brasil, né, que é um termo genético, selvagem. É isso? Portugal queria chegar às Índias orientais, canela, certo? Pimentas, né, produtos raros e caros, que atingiam altos valores no mercado europeu, mas passar pelo Mediterrâneo era rabo de foguete, ia ter que enfrentar os poderosos italianos e árabes. Então nós temos que achar um novo caminho para as Índias. Né? Como que nós vamos fazer isso? Tá? A ideia é muito simples, aparentemente, bom, reexplicando, a ideia é simples, a execução dela é extremamente complicada. Tá? Vamos navegar pela costa da África, opa. É isso? A ideia deles era a circunnavegação da África. Portugal já está localizado ali, muito próximo, né? A entrada do Mediterrâneo, né? Ao Estreito de Gibraltar e a costa norte da África. Portanto, vamos descer por essa costa, tá? E ver se a gente acha uma passagem a leste para as Índias. Vamos descer a África fora, que nós descendo. Opa, lá vai nós. Opa, acabou a África. Vamos pegar aqui um caminho e seguir até as Índias Ocidentais. Eles sabiam onde é que eram as Índias. Né? Você podia ir por terra, até o Mediterrâneo, por exemplo, até Constantinopla, de Constantinopla até Jerusalém e várias outras rotas que existiam por aí. Né? Os romanos, por exemplo, muito antes de Portugal, tá certo? Fazer comércio, tá? Tinha uma rota que saía da Europa, atravessava toda a Europa, ia boa parte da Ásia e ia até a China, uma das maiores rotas comerciais da história, conhecida como Rota da Seda, construída pelos romanos, depois abandonada durante muito tempo, durante a Idade Média, pelas dificuldades de se usar a Rota da Seda naquele período, e depois retomada com o renascimento comercial europeu. Os senhores certamente já ouviram falar em Marco Polo e vários outros grandes comerciantes, né, que saíam da Europa, da Itália especialmente. A Itália é o grande centro comercial da Europa na Baixa Idade Média, né, para ir até a China, negociar seda e outras coisas. Beleza? Então Portugal sabia onde era, tá, mas queria achar um outro caminho. Queremos ir ali, mas não queremos ir por aqui. Tá? Vamos achar um outro caminho. Então a ideia era navegar pela costa da África até achar uma passagem. Isso é complicado pra caramba, amigão. Tá? Complicado pra caramba, porque navegar em mar aberto não era coisa fácil no século XV. Não é coisa fácil até hoje. Né? Grandes transatlânticos, imensos, 100, 200, 400 vezes maior do que uma pequena barca ou barca portuguesa do século XV, né? Vira e mexe tem dificuldade, tá certo? Imagina uma barca, uma caravela portuguesa. Fofoca. Senhores, quando os portugueses começaram a navegar, eles usavam as barcas, como eu estou falando aqui para vocês, né? Que era uma pequena embarcação que tinha aproximadamente 3, vou repetir para os senhores e para as senhoras, 3 metros por 15, 3 por 15. Amigão, mede isso aí na sua sala de aula, na sua casa, 3 por 15. Você pegar um barco, tá, de 3 por 15 com um mastro, uma única vela, tá, e navegar no Atlântico, filhote. Suicídio, praticamente. Beleza? O Atlântico não é o Mediterrâneo. O Mediterrâneo, perto do Atlântico, é o Piscinão de Ramos, meu amigo. É a Lagoa Silvana, para o pessoal aqui de Patinga e região, certo? Tranquilo, tá? É um mar quase fechado, o Mediterrâneo. É claro que tem seus momentos difíceis, não é? Tá? Mas, de um modo geral, é tranquilo. Ele tem o Estreito de Gibraltar, bem estreito, né? Hoje em dia, por exemplo, em meia hora, você consegue atravessar da Espanha para o norte da África, certo? Você pode sair da Espanha, passar o domingo no norte da África, em Ceuta, por exemplo, né, que ainda é controlada pelos espanhóis, e voltar para a Europa à tarde, certo? É um estreito, portanto é um mar
mais fácil de se navegar. O Atlântico é um mar aberto, norte a sul do planeta, certo? Do Polo Norte ao Polo Sul, né? Correntes marítimas, ventos, frentes, massas, certo? Equador, trópicos, tudo isso interfere, né, na mobilidade, na movimentação das águas do Atlântico. Portanto, meu amigo, tu pegar uma tempestade em condições normais de temperatura e pressão, navegar pelo Atlântico já não é fácil, tá? Você pegar uma tempestade no Atlântico, meu amigo, segura na mão de Deus e vai, certo? E os portugueses foram. Fernando Pessoa, um dos maiores poetas portugueses da história, um dos maiores poetas da língua portuguesa, certo? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Morreu gente pra caramba, tá? Senhores, dizem que quando um navio voltava da além-mar, certo? Voltava das navegações para Portugal e entrava ali na boca do Tejo, tá? E chegava no cais do Porto, em Lisboa ou em outras cidades portuguesas, né? Que participaram da expansão marítima, né? Que eram portos importantes da expansão marítima. Você via aquela quantidade enorme de mulheres de preto, esperando pelos barcos, esperando pelos navios, esperando pelos maridos, pelos filhos, pelos irmãos, né? Aquela enorme quantidade de viúvas, de pessoas chorando algum ente querido perdido para o mar. É comum também que marinheiros, né, que iam nessas embarcações, a expansão marítima, né, recebesse o salário antes de partir. Pegava o salário, entregava para a família e ia embora, porque a possibilidade de voltar era pequena. Não era fácil navegar por aí, ok? Nem um pouco, tá? Muito bem. E os portugueses foram, como eu estava dizendo, descendo pela África, inicialmente sem mapa. Não tinha mapa. Então eles iam descendo pela costa da África, usando o próprio litoral africano como referência. Selecionavam, elencavam, né, pontos ao longo do litoral africano e iam descendo. Ó, vai aqui mesmo, lembra que trem, ó. Olha lá, olha que bagulho, tu lembra? Lembra do Mar da Ponta, só? Sem base, né? E iam descendo por ali, tá certo? Começaram em 1415, tomando Ceuta, que hoje pertence à Espanha, tá? Como base para a navegação portuguesa pela costa da África. Isso era importante, alimento, água, né? Tá certo? Foram até Ceuta e iam pingando, põe, pelo litoral africano. 1415 que eles começaram. Em 1534, certo? Mais de 20 anos depois, quase 20 anos depois, né? Quase 20. Em 1434, os portugueses estavam ainda no norte da África, né? Na altura do que hoje é o chamado Cabo do Bojador. Na verdade, na época os portugueses já chamavam de Cabo do Bojador, né? Que era considerado um lugar muito perigoso à época, né? Os portugueses diziam, os europeus de um modo geral, que o Cabo do Bojador, né, que se projetava do continente africano pelo mar, né? Portanto, quando eles viam o cabo, não viam o que tinha para lá do cabo, certo? Então, se dizia na Europa que ali era o início do fim do mundo, tá? Se você ultrapassasse o Bojador, você poderia cair num abismo eterno. A Terra, acreditava a grande maioria dos europeus nesse momento, né? Nesse momento da história, eles pensavam dessa forma, é plana, existem águas, terras emersas, né? Beleza? Tá? Cercada por mares por todo lado, né? Então, se você for passar por esse lugar, você pode correr o risco,
Não, a navegação não era precisa nesse período, né? Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver não é preciso, né? E eles iam passando por ali e podiam correr o risco de chegar até o fim do mundo e despencar no abismo eterno. Você passaria o resto da eternidade despencando. Ok? Tá? Então eles tinham medo de ultrapassar o bojador. Nos mapas portugueses estava escrito assim: non plus ultra, em latim, linguagem utilizada por todas as pessoas de conhecimento da época, né? Latim ainda era muito utilizado como língua culta, certo? Está lá, non plus ultra, não ultrapasse. Né? Portanto, era conhecido também como Cabo do Não pelos portugueses. Em 1434, um doido chamado Gil Eanes acidentalmente ultrapassou o bojador, né? Ele se afastou da costa da África, fugindo de uma tempestade, navegou a oeste, como se tivesse vindo para o Brasil, por exemplo, ok? Tá? Para fugir da tempestade, depois navegou para o sul, depois navegou para o leste outra vez, para voltar para próximo do litoral, porque eles usavam o litoral como referência, certo? Quando ele voltou, ele não achou mais o cabo do bojador. Cadê o diabo do cabo? Certo? Aí o marinheiro falou assim: olha lá, ó, comandante, olha para o norte. O bojador estava a norte, certo? Ou seja, ele tinha ultrapassado o bojador. E o que ele viu? Mar sem fim. Notícia maravilhosa, senhoras e senhores, para Portugal. Eles descobriram que o mundo não acabava ali. Não é legal? E eles podiam continuar até achar um novo caminho para as Índias. E continuaram. Tá? E navegaram. E finalmente, em 1488, 1415, lembra? 1415, começaram, Ceuta. 1488, chegaram ao final da África, acharam uma passagem, né? O navegador português chamado Bartolomeu Dias, em 1488, conseguiu atravessar o Tormentoso, o Cabo das Tormentas. Dizem que a quilômetros você podia ouvir o barulho das tempestades do Tormentoso. Lugar muito sujeito a tormentas, né? Encontro de águas e correntes frias e quentes que vêm do Equador e dos polos, portanto tempestade ali é comum, amigão, certo? O cara conseguiu chegar ali e achou uma passagem para o que hoje é chamado de Oceano Índico. Saiu do Atlântico, fez a curvinha ali. Rapaz do céu, menino, presta atenção no negócio desse. Acabou a África, agora o que nós vamos fazer? Só navegar a leste. Se não tem mais o obstáculo do continente africano, é só navegar a leste que a gente chega aonde? As Índias Orientais e as especiarias. Clim, 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 clim. Beleza? Pô, Bartolomeu Dias meteu o pé no freio, fez um cavalo de pau no navio, voltou para Portugal correndo, chegou em Portugal, virou festa, chamaram a Cláudia Leite, certo? Fizeram um evento lá, Axé Music, todo mundo cantando, comemorando a descoberta de um novo caminho para as Índias. Agora vai, pensaram os portugueses, certo? Só que entrou areia. Tudo que é bom dura pouco, né? Entrou areia. Um menino chamado Cristóvão Colombo arrumou uma encrenca terrível para Portugal, tá, amiguinhos e amiguinhas? Mas isso é assunto para o nosso próximo encontro. Grande abraço. Tchau, tchau.